Senhor Jesus seja abundante o seu coração. Imensa alegria estar aqui, depois de uma semana difícil, uma semana agitada, de vários compromissos. O Senhor me concede a alegria e a graça de estar com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Também na semana que o Brasil, a nação do Brasil... Obrigado, viu? Na semana que a nação brasileira comemorou o bicentenário da sua independência, ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e se tornou um país, uma nação independente. Logicamente, né, irmãos, tem toda uma história envolvida nisso, mas nós hoje temos a alegria de celebrar essa data. Tivemos na quarta-feira, no dia 7, a alegria de celebrar essa data. E eu gostaria, irmãos, de reservar, de dedicar aqui alguns minutos do nosso culto para orar pela nação. O tema da mensagem é sobre isso, e eu essa semana fui impelido, não só essa semana, nós temos sido impelidos, nós, eu digo a igreja, aqui no Brasil, tem sido impelida pelo Espírito Santo, ou seja, levada, conduzida pelo Espírito Santo a clamar pela nação do Brasil. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que de fato a igreja ela tem uma grande responsabilidade social, uma responsabilidade que envolve a ação da igreja no mundo, a ação social, a ação evangelística da igreja na nação, mas também uma responsabilidade espiritual de orar por essa nação, irmãos, de orar por esse povo, de orar por aqueles que nos governam. A gente tem as bases bíblicas que nos amparam quando o assunto é a nação e quando o assunto é os nossos governantes. Mas eu quero dedicar alguns minutos desse momento agora, desse culto, para orar pelo Brasil. Nós temos aqui na quarta-feira sido conduzidos em duas frentes principais. A primeira é a confissão de pecados e a segunda é o arrependimento pelos pecados da nação. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos, olhando só para a nação. Nós só podemos, aliás, eu afirmo que nós só podemos entrar nesse lugar de identificar-nos com uma nação, de nos identificarmos com o pecado de uma nação, quando nós mesmos reconhecemos os nossos pecados. Pecados a nível pessoal, a nível coletivo, e aí a gente lembra da nossa família, a gente lembra da igreja do Senhor Jesus Cristo, e entramos nesse lugar, irmãos, de confissão, de arrependimento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu fiquei pensando muito isso ontem e hoje. Nós vemos, irmãos, que o pecado, ele atrai a ira e o juízo de Deus sobre nós. Foi assim com a cidade de Sodoma e Gomorra, lembra? Foi assim com a cidade de Nínive, quando Deus envia Jonas para lá para proclamar arrependimento, porque o pecado da nação já tinha atingido os céus. Deus estava entristecido, certamente. E por causa disso, irmãos, ele então envia sua ira e seu juízo. E nós, como igreja, precisamos, irmãos, nos colocar nesse lugar. Assumir essa responsabilidade, essa postura de nos identificarmos com a nação, com as suas dificuldades, com os seus pecados, mas também nos identificarmos com as coisas boas que tem a nação do Brasil. Eu fiquei pensando sobre isso também. A nação do Brasil é uma nação rica, irmãos. É uma nação vitoriosa, é uma nação
de um histórico de perseverança, de vitória, de conquistas, uma nação abençoada. E certamente o desejo de Deus é continuar abençoando essa imensa nação. E para isso a igreja tem um papel fundamental. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Nós queremos, irmãos, dedicar alguns minutos para isso. Orarmos pela nação do Brasil. Mas antes de orarmos pela nação, nos compadecendo com ela e por ela, apresente a sua vida ao Senhor. Ore. Se coloque diante do Senhor agora pela fé e ore ao Senhor. Se eu estou aqui, se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque certamente nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos a sua igreja e certamente eu e você amamos essa nação que nós nascemos, que nós vivemos, nação onde eu desejo ver os meus netos nascerem e serem criados. Mas há uma postura, irmãos, há um lugar que nós devemos nos colocar agora. É esse lugar de nos identificarmos, primeiro conosco mesmo, com as nossas mazelas, com os nossos pecados e nos arrepender diante do Senhor. É nos identificarmos com os pecados da nossa família, que as nossas famílias, nossos filhos têm cometido contra o Senhor e nos arrependermos mesmo. E depois orarmos por essa nação. Aí no seu lugar, ore ao Senhor. Pai, obrigado. Nós nos ajuntamos aqui nessa noite. E só podemos fazer isso por causa da graça, do amor incomparável e da misericórdia do Senhor sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem levantado o seu povo nessa geração. E nós, de fato, precisamos lamentar, chorar. Nós precisamos orar, Senhor, nos colocarmos nesse lugar, nessa postura, nessa posição de intercessores pela nação, mas primeiramente nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Espírito Santo, sonda o nosso coração, prova e conhece as nossas inquietações, vê se há em nós caminhos maus e dirija-nos pelo caminho eterno. Nós confessamos pecados a nível pessoal, pecados que cada um de nós temos cometido diante do Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, são tantos os pecados que nós cometemos a nível coletivo, e isso envolve os pecados da minha família, envolve os pecados das nossas famílias, envolve os pecados da sua igreja. E também, Senhor, envolve os pecados da nação brasileira. Na semana que nós comemoramos a Semana da Pátria, da Independência, na realidade o bicentenário da independência da nação do Brasil, nós nos colocamos como igreja, como povo escolhido do Senhor diante de Ti e confessamos os nossos pecados, Senhor. Confessamos os nossos pecados, confessamos, Senhor, ouve o clamor da sua igreja que ora nesse tempo, confessamos os pecados da nação brasileira. Somos uma nação mergulhada na idolatria, somos uma nação mergulhada na corrupção. Senhor, tenha misericórdia de nós, o orgulho, Deus, e a arrogância dessa nação. Ó Senhor, a maldade, a impiedade dos nossos dias, a maldade do ser humano tem certamente entristecido o coração do Senhor, e nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas, que o pecado, ele atrai o juízo, a ira do Senhor sobre nós, mas o perdão, a confissão, o arrependimento, resulta no perdão do Senhor para nós, na restauração da nossa vida, na restauração da sua igreja, na restauração da nação. E certamente, Senhor, é isso que nós queremos. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nação brasileira. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ah, Senhor, perdoa a maldade, Senhor, o orgulho, a arrogância daqueles que nos governam. Perdoa-nos, Senhor. Nós pedimos perdão por isso, nós clamamos a sua misericórdia nesse momento. Senhor, e nós também, com um coração contrito, com um coração sincero, nós te agradecemos e te louvamos.
porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, o Senhor não nos trata segundo as nossas maldades, rebeldias. Pelo contrário, o Senhor nos trata com amor, e a maior expressão do seu amor já veio, já foi consumada, já foi concretizada na cruz, através da vinda, da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós te agradecemos por isso, agradecemos porque o Brasil é uma nação próspera, uma nação rica, uma nação abençoada pelo Senhor. Tantas coisas boas, Senhor, existem nessa nação e nós podemos desfrutar e temos desfrutado no dia a dia. E nós também queremos te agradecer por isso. Louvado seja o Senhor, muito obrigado por essa nação, por essa terra de homens e mulheres guerreiros, de homens e mulheres honestos, de homens e mulheres íntegros, essa terra de trabalhadores, essa terra de gente que encara a realidade do dia a dia, que trabalha, que se esforça e dá o melhor, Pai, nesse país, nessa terra. Nós te agradecemos, nós te louvamos e rogamos, Pai, a bênção do Senhor sobre a nação do Brasil, sobre aqueles que nos governam. Estamos às portas de uma eleição presidencial, governamental e também para deputados estaduais, federais. Senhor, conduza cada cidadão brasileiro, que o povo vote com consciência e com responsabilidade, que a verdade do Senhor prevaleça nessa nação. Que a vontade do Senhor prevaleça, seja determinada nessas eleições, Senhor, a fim de que o Senhor institua, o Senhor coloque, ó Deus, como autoridade dessa nação, homens e mulheres, segundo o teu coração. Nós oramos por isso. E pedimos a tua bênção e a tua direção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, que assim seja. Amém. Abre comigo sua Bíblia, querido, no livro de Neemias. Antigo Testamento, Neemias, capítulo 1. Versos 1 ao 4, é importante lembrar que o livro de Esdras e Neemias, na Bíblia judaica, na sua composição original, não eram livros separados, tá bom? São dois livros na sequência. Logicamente, depois, com as traduções que foram surgindo, a nossa Bíblia, a versão que está nas nossas mãos, os dois livros são separados. Livro de Esdras e Neemias. Porém, a história é uma. É uma sequência que tanto Neemias como Esdras trabalham. Neemias capítulo 1, verso 1 ao 4. Está registrado assim. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, aproximadamente o mês de novembro e dezembro para os judeus, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, ou seja, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, olha a reação dele, irmãos. Verso 4. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então eu disse, olha o teor da oração de Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos.
que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. E segue toda a narrativa, que é uma narrativa histórica. Os irmãos sabem que o livro de Esdras e Neemias abordam narrativas históricas pertinentes à nação de Israel. E a grande pergunta para nós, quando estudamos esses livros históricos, é a mesma quando estudamos os livros dos profetas. O que Deus quer nos ensinar? O que nós podemos extrair dessa narrativa histórica e aplicar no nosso contexto atual, a partir do que a Bíblia ensina, a partir do relato histórico. Nosso país, irmãos, ele vive um período de instabilidade. A gente tem acompanhado isso já há algum tempo e também incertezas em vários aspectos. Já falamos um pouco disso. A pandemia do Covid-19 acelerou e colocou em evidência vários problemas de ordem político-social já enraizados no solo do Brasil. Não é que esses problemas, irmãos, eles não existiram, ou eles não existiam, desculpe, eles estouraram, eles explodiram como uma bomba atômica agora na pandemia. Não. Esses problemas já existiam e foram agravados com a pandemia. Por exemplo, eu estava lendo alguns relatos, e um deles é do Antônio Guterres, ele é secretário-geral da ONU, e ele afirmou uma coisa que eu fiquei pensando, e que ao mesmo tempo, irmãos, gera uma preocupação grande no meu coração. Ele disse assim, que a Covid-19 tem sido comparada a um raio-x, revelando fraturas no esqueleto frágil da sociedade que nós construímos. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade frágil. A estrutura política e social que nós estamos inseridos, inclusive a igreja, porque a igreja somos nós, está inserida. É uma estrutura fragilizada, irmãos. Esses tempos, conversando em casa, eu e a Patrícia, sobre isso, a gente ficou pensando, puxa vida, como a nossa estrutura é limitada. Nós temos bens móveis, imóveis, né? Nós temos talvez recursos no banco, e a gente ficou pensando, se der um pane nas redes nacional dos bancos, como é que fica, irmãos? Se der um pane na internet, hoje tudo é movido pela internet. Aliás, nós somos uma geração movida pelo virtual. Inclusive a igreja está inserida nisso. E isso é bom, irmãos, desde que seja utilizado de maneira equilibrada e correta. Por exemplo, a igreja é uma realidade hoje. A igreja está penetrando nesse mundo da virtualização. Você vê que hoje vários cursos, vários eventos da igreja, atividades já são por meio da internet. E certamente isso, usado de maneira correta, vai atingir, abençoar, e já tem atingido e abençoado muitas pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil. Um estudo, irmãos, a nível que comprova essa fragilidade da sociedade que nós mesmos construímos, um estudo a nível nacional realizado pela Rede Pensan. Eu não sei quantos conhecem essa rede, mas é uma rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar. Eles fizeram uma pesquisa, irmãos. Olha os dados. E os dados que eles registram desenham para nós, presta atenção, mostra para nós um quadro desafiador, preocupante, alarmante, triste, do que a pandemia causou no Brasil. Olha só, de acordo com esse estudo,
55,2% dos lares brasileiros, ou seja, 116,8, quase 117 milhões de pessoas, dá para pensar nisso? Conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020. Olha só, sendo que 9% desses, ou seja, 19 milhões de brasileiros, passaram por uma situação de insegurança alimentar grave. Falando português claro, passaram fome. E muitos ainda se encontram nessa realidade, irmãos. Passando necessidade. Esses dados foram levantados nos 3 meses anteriores ao período da pesquisa, que foi feita em dezembro de 2020. Alguns estudiosos, irmãos, pesquisadores da área, relatam, estima-se que vai demorar aproximadamente 10 anos. 10 anos. A partir do advento da pandemia, para que as pessoas mais pobres da sociedade comecem a visualizar um cenário mais digno. Outra pesquisa que me deixou assim alarmado e preocupado, agora é pelo Instituto Ipsos, um instituto, na realidade é a terceira maior empresa de pesquisa, olha só, e de inteligência do mercado do mundo. A sua sede está em Paris, na França, e eles estão presentes, irmãos, em 87 países. Eles realizaram um estudo e ouviram pessoas participantes de 28 países. Olha as informações que eles levantaram. O Brasil foi identificado como o local onde as pessoas mais se sentem solitárias. Olha só, problema de solidão. Condição que se encontram 50% dos que responderam à pesquisa. Depois vem a Turquia com 46% e a Índia vem logo na sequência com 43%. Além de outros estudos que registram dados preocupantes sobre a saúde mental das pessoas. Olha só, num total de 117 mil pessoas que foram entrevistadas, 29,6% sofrem de estresse. 31,9%, quase 32% sofrem de ansiedade. E 33,7%, quase 34% sofrem de depressão. Olha só, irmãos. O que esses dados, mais do que números, mais do que estatística, revelam para nós, irmãos? Que a pandemia, de fato, ela só acelerou e agravou problemas de uma sociedade fragilizada. E a igreja? Qual é o papel da igreja nessa realidade, irmãos? Aliás, quantos de nós nos enquadramos nesses números? Quantos cristãos, quantos homens e mulheres de Deus estão inseridos nesses números, irmãos? Sofrendo de ansiedade, sofrendo de estresse, sofrendo de depressão. Eu acredito que nós precisamos, como igreja, como povo escolhido de Deus, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um escolhido de Deus. Aleluia! Você é um escolhido de Deus. Agora completa a frase: para fazer a diferença. Amém? Eu acredito, irmãos, que nós precisamos desenvolver uma voz ativa. Que a igreja, ela precisa desenvolver um posicionamento equilibrado, pautado nas escrituras, fundamentado no evangelho. O evangelho, irmãos, entenda isso, ele é um fermento social poderoso.
O evangelho de Jesus Cristo é um fermento social, é poderoso para mudar a dinâmica, irmãos, dessa sociedade frágil que nós vivemos. Mas tem uma questão crucial nisso. Qual é, pastor? É que o evangelho precisa, primeiramente, ser vivenciado por nós. Como é que o evangelho, irmãos, ele se torna um fermento social poderoso para mudar a dinâmica de uma estrutura, para influenciar positivamente uma estrutura? Quando nós, o povo do evangelho, vivenciamos esse evangelho. E esse evangelho, irmãos, ele não pode, entenda isso, ser vivenciado da boca para fora. Nós precisamos integrar teoria com ação, teoria com prática. Nós precisamos viver isso. E de fato, lógico, é um grande desafio para nós, é ou não é? É um grande desafio, irmãos. É aplicar esse evangelho como um fermento social, transformador, agregador, diferenciador, é um grande desafio, irmãos. Senhor Jesus, eu gosto demais desse texto. Abre aí comigo Mateus 5, 13 ao 16. No início do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, ele dirige a palavra, tinha uma multidão cercando. Ele fala certamente para essa multidão. Ele transmite para essa multidão ensinos éticos, morais, espirituais profundos. Mas nessa hora aqui, no capítulo 5, verso 13, o Senhor Jesus, irmãos, ele está direcionando a palavra para os seus discípulos. É como se ele estivesse olhando diretamente nos olhos, cercado por uma multidão, ele estivesse olhando nos olhos dos discípulos. E nesse momento ele direciona essa palavra norteadora para eles. Ele diz, olha, vocês são o quê? Vocês são o sal da terra. O sal, irmãos, Jesus usa dois símbolos aqui, muito pertinentes da época. O sal e a luz. O sal com suas propriedades conservadoras. Ele não só dá sabor ao que precisa de sabor, mas o sal conserva aquilo que pode ser estragado, aquilo que pode ser deteriorado. Jesus está direcionando a palavra para os discípulos, dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Ou seja, eu escolhi, eu chamei, eu designei vocês para dar sabor a um mundo de dissabores. Tem noção disso? Eu os escolhi para penetrar nesse mundo a fim de conservá-lo, para que ele não se deteriore, para que ele não se corrompa, para que ele não se apodreça. Mas na sequência, irmão, Jesus faz uma pergunta que, para mim, é chave nesse texto. Ele diz, olha, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Um cristianismo, irmãos, que perde a sua identidade. Presta atenção no que você vai ouvir agora, eu digo isso com muito temor. Um cristianismo que perde a sua essência, que perde o seu significado de existência, não serve para nada. É isso que Jesus está dizendo. Olha lá para o texto. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Exceto para ser jogado fora, nem para matar as tiririca. Que eles acreditavam que o sal, ele tinha essa capacidade, né, de matar as pragas. Nem para isso serve. Exceto o quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele segue, olha, vocês são a luz do mundo. Olha a metáfora da luz.
Naquele contexto, irmãos, as casas na Galiléia antiga, do tempo de Jesus, as casas, elas tinham um cômodo só. Naquele cômodo eles faziam a refeição, naquele cômodo eles dormiam. Você imagina, irmãos, uma casa de um cômodo só quando você acende uma candeia? Qual era o poder? Qual era o alcance daquela chama? Iluminava a casa toda. E Jesus volta o seu olhar para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode, olha lá a sequência, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca ela onde? Num lugar apropriado, porque assim ilumina todos os que estão na casa. E ele fecha. Dizendo: olha, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós lamentamos, choramos, intercedemos pela nação, sim. É a nossa responsabilidade, mas nós não podemos esquecer da nossa identidade como povo de Deus. A igreja, ela ocupa uma posição e uma função importante na sociedade. Mas, como disse o Senhor Jesus, se o sal perder o sabor, se a luz não iluminar mais, nós não servimos para nada, irmãos. Eu fico pensando como esse papel, essa função da igreja no mundo, ela é importante. Porque os valores que nós carregamos, irmãos, os princípios que norteiam a nossa vida, são princípios que transformam a vida de outras pessoas. Nós somos chamados, irmãos, isso é maravilhoso, para cooperar com Deus na obra de transformação do mundo. Eu confesso para você que às vezes eu tô meio desconectado dessa realidade. Mas é a realidade de Deus para nós, irmãos. Deus nos chamou para cooperar com Ele no trabalho de transformar o mundo. A igreja, ela é e continuará sendo coluna da verdade. É por isso que a mentira e o engano, irmãos, não tem lugar entre nós. É por isso que as disputas, os ciúmes, a briga não pode ter lugar entre nós. É por isso que os acordos e alianças que Deus não aprova, nós não podemos fazer. É por isso, irmãos, que o nosso testemunho deve ser e precisa ser diferenciado no mundo. A minha vida, a sua vida, o nosso testemunho precisa ser diferente. Às vezes, irmãos, a gente olha para o cenário que a nação vive e a gente pensa assim: puxa, como eu queria que fosse diferente. Eu não sei se você, no dia a dia, pensa desse jeito, se esse tipo de pensamento passa pela sua mente. Se você olha alguma situação, você fica indignado. Isso é porque não é nem com você, hein, com a sua família. Imagina se fosse com você e com a sua família. E você pensa: puxa, como que eu queria que isso mudasse? Às vezes a gente olha para a nossa estrutura política, irmãos, eu não estou falando mal, não, só estou fazendo uma observação. A gente olha para a estrutura política do Brasil e a gente pensa: puxa, como podia ser diferente?
Como que os ataques pessoais, eles poderiam ser transformados em ações benéficas em prol da nação. Como os interesses e os privilégios, irmãos, pessoais daqueles que ocupam um cargo de governança poderiam ser transformados em benefícios para toda a nação. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de Neemias, é isso que eu vejo. Se você for estudar o livro de Neemias, você vai ficar impressionado. Como Deus tem os seus propósitos, como Deus faz do jeito que Ele quer fazer e com quem Ele quer fazer. Neemias, um copeiro do rei, que Deus faz ocupar a posição de governador. Olha só, irmãos, o copeiro naquela época era uma função importante. Era uma função nobre. E Deus usa esse homem, um copeiro do rei, e o torna governador. Deus usa a vida de Neemias, irmãos, para escrever uma nova história na vida do povo de Israel. Certamente na posição de copeiro, grava isso, ele já tinha os seus privilégios. Certamente o que dirá na função de governador, mas o que ele faz? Ele pega tudo isso e canaliza para o bem de quem? Para a nação de Israel. Certamente, como eu disse, tem todo um contexto histórico que nós precisamos considerar. Antes disso, deixa eu só fazer a leitura de um trecho desse livreto intitulado Sentinelas nas Muralhas. Um livreto muito bacana, indicado por alguns amigos de reunião de oração. E eu estava lendo e achei uma afirmação aqui interessante. Logo na introdução, está escrito assim: a igreja, olha só, presta atenção, a igreja dá forma ao caráter e ao pensamento do povo, que por sua vez forma o caráter e dá direção à nação. Irmãos, tem muita riqueza, tem muita profundidade nessa declaração. A igreja dá forma ao caráter e ao pensamento do povo, que por sua vez forma o caráter e dá direção à nação. Pergunto para você, se a igreja ela estiver doente, se os pensamentos da igreja estiverem contaminados, irmão, você acha que nós faremos diferença nesse mundo? Se os líderes da igreja estiverem corrompidos ao poder, você acha, irmãos, que a igreja ela fará diferença nesse mundo? Quando nós voltamos para o livro de Esdras e Neemias, a gente vai ver que após a deportação, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Imagina, irmãos, 70 anos. Escravizados, um povo que não conseguia mais nem orar, muito menos cantar ao Senhor. O templo de Jerusalém havia sido destruído, o esplendoroso templo que eles tanto admiravam, irmão, símbolo de poder político, símbolo de poder religioso da época. Nabucodonosor entrou e destruiu tudo. E quando eu lembro desse episódio, eu lembro quando o Senhor Jesus estava saindo de Jerusalém com os seus discípulos, lembra? E eles chamam a atenção de Jesus, eu fico imaginando, eles puxando, mestre, dá uma olhada, esse templo é demais. Na nossa linguagem popular mais jovem, esse templo é top. Esse templo é legal pra caramba, Senhor. Ninguém fala mais caramba, né? Desculpa aí, filho. Esse templo é demais, Senhor. E Jesus olha para eles e fala, olha, tá vendo isso aqui?
não ficará pedra sobre pedra. E nós sabemos que foi isso que aconteceu, irmãos. Nabucodonosor invade, sitia Jerusalém, destrói tudo, leva o povo para o cativeiro, onde eles permaneceram 70 anos, fica na cidade somente os mais pobres, para tentar reconstruir o que estava destruído. Israel torna-se um povo miscigenado culturalmente, e isso agrava o problema da idolatria do povo, porque você imagina, se misturar com um povo pagão, você imagina todo dia você olhar, ouvir esse povo batendo tambor, ouvir esse povo prestando culto para os deuses pagãos, e o povo de Israel ali. Embora isso não seja desculpa, porque mesmo em meio a um redemoinho de paganismo, nós somos chamados a fazer diferença. Mesmo numa roda de escarnecedores, de fofoqueiro, nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você senta num grupo de pessoas, você quer ver agora nesse tempo de política, você senta num grupinho de amigos, um falando uma coisa, outro outra, e a gente crente fiel ali no meio. Para quê? Para ouvir, se misturar e cair na deles? Não, irmãos, para fazer diferença. A cidade de Jerusalém, seu esplendoroso templo foram destruídos. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e aí tinha Artaxerxes I, segundo, teve uma gama de reis no Império Persa. Ele recebe notícias daqueles que sobreviveram, recebe notícias de Jerusalém, e o que o texto diz, irmãos? Que ele chora, ele passa dias chorando, jejuando, orando a Deus. Olha lá o versículo 4, eu fico pensando, irmãos, quantas vezes nós temos lamentado, chorado pelos sofrimentos do povo brasileiro. Quantas vezes, irmãos, nós nos compadecemos daqueles que estão passando fome, daqueles que são excluídos da sociedade, daqueles que são marginalizados da sociedade atual, pessoas que inclusive eu sinto muito, mas não conseguem entrar pelas portas da igreja, desse prédio onde a igreja se reúne, porque elas se sentem, irmãos, excluídas. Elas não se sentem dignas, mas a pergunta que fica no meu coração é: quem de nós somos dignos diante de Deus? Quem de nós somos dignos para estar aqui, irmãos? Nós só estamos pela graça e misericórdia de Deus. Quantas vezes nós temos lamentado e chorado pelos pecados da nação? Nós sabemos que a história da nação de Israel é cheia de cortes, né, de intersecção. E Deus, ao longo dessa trajetória, irmãos, Ele levantou profetas, reis, juízes, para instruir o povo, para corrigir o povo, para encorajar o povo a ser fiel aos seus mandamentos. Foi o profeta Jeremias, acho que nós falamos um pouco disso a semana passada, que viveu num dos períodos mais dramáticos e conturbados da história de Israel. Se você for ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver, irmãos, que os próprios sacerdotes da época mandaram prendê-lo. O próprio rei de Judá mandou prender o profeta. Se levantou profetas falando mentiras. E quando Deus levantou Jeremias para falar a verdade, a própria liderança, governança da nação mandou prender o profeta.
E foi ele, irmãos, que anteviu o cativeiro babilônico que durou 70 anos. A nação estava mergulhada numa enorme crise política, numa crise social. Isso aconteceu no tempo de Neemias. Se você for olhar o texto com cuidado, você vai perceber isso. Crise religiosa. E infelizmente, irmãos, a maior parte dos conselhos de Jeremias não foram seguidos. E isso culminou, resultou no quê? No cativeiro. 70 anos para aprender a lição. Ao estudar um pouco mais essa narrativa bíblica histórica, com um olhar mais atento, principalmente para o contexto cultural, nós tiramos algumas lições, irmãos, importantes para nós. Primeiro, grava aí. É a confissão de pecados. A confissão, irmãos, por que é importante a confissão? Pastor, por que o senhor enfatiza tanto isso? Porque na quarta-feira de oração, irmãos, a gente dobra o joelho, a gente confessa, a gente se arrepende pelos pecados pessoais da igreja e da nação, porque a confissão, irmãos, além de ser um exemplo de humildade, grava isso, e de reconhecimento, é um princípio bíblico. E princípio bíblico, entenda isso, querido, querida, é para ser obedecido. Toda vez que a gente quebra, ou seja, eu falo muito isso lá em casa para os meus filhos no dia a dia. Cuidado. Não quero pressionar, não quero intimidar vocês, não é isso não, é por amor. Cuidado, toda vez que a gente quebra um princípio da palavra de Deus, a gente desobedece o Senhor. E toda vez que a gente desobedece o Senhor, Ele deixa de nos amar? É assim que funciona? Não. Deus nos ama, irmãos, independente do que nós fazemos. Embora o pecado entristeça profundamente o seu coração, embora a Bíblia ensina que nós não podemos compactuar com o pecado, porque Deus é santo, embora o pecado ele resulte em consequências para nós, o amor de Deus não muda. É sempre o mesmo. Isso é maravilhoso, não é? Dá um aleluia aí. Eu falo lá em casa para os meus filhos, eu falo, olha, não importa o que vocês façam, mesmo que machuque profundamente o meu coração, eu continuarei amando vocês. E olha que o meu amor, irmãos, é falho, hein? É incompleto, é imperfeito. Você imagina o amor de Deus a ponto de entregar, de doar o seu filho unigênito para morrer uma morte brutal, bárbara. Por quê? Por amor a cada um de nós. Lógico, nem todos vão corresponder a esse amor, infelizmente. Mas o amor de Deus já foi consumado lá na cruz do Calvário. Olha que a confissão é uma condição essencial para obter o perdão de Deus. Pastor, dá uma base bíblica. Vamos lá comigo. 1 João 1, 5 ao 10. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 5 ao 10, está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ô glória! Olha a sequência no 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos, grifa essa palavra de rosa choque aí, de amarelo limão no seu celular. Grifa aí. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus é fiel e justo para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Princípio bíblico. Se nós pecarmos, nós temos um intercessor justo diante do Pai. Sabe quem é? Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lembra dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento? Erguia-se um altar, sacrificava um animal, o sacerdote entrava lá, só o sacerdote e o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha autorização de entrar e oferecer o sacrifício. Aquele sacrifício era um sacrifício de propiciação, ou seja, que desviava a ira de Deus do povo. A Bíblia diz que Jesus agora é a nossa propiciação diante do Pai. Oh, bênção, oh, aleluia! E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. 1 João 2, ó, ainda aí, ó, capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Ou seja, o sacrifício que desvia a ira de Deus, que perdoa os nossos pecados. Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Quando você une essa afirmação joanina da sua primeira carta com o seu evangelho, lá no capítulo 1, quando João vê Jesus e diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faz todo sentido, não faz, irmãos? Nós não precisamos, irmãos, confessar para homens. Nós confessamos direto para quem? Para Deus. Embora na carta de Tiago nós somos instruídos também a confessar uns aos outros. A confissão é importantíssima. Segunda lição que nós aprendemos com o exemplo de Neemias e essa narrativa bíblica histórica é que nós precisamos, irmãos, aprender a inspecionar, a examinar com atenção os problemas existentes na sociedade. Ou seja, a igreja precisa aprender a fazer uma exegese bíblica e urbana correta, irmãos. Pastor, como é que faz isso? Não tem outro jeito, querido, a não ser se envolver com o mundo. Nós vamos ter um tira-gosto. Sábado, sem ser que vem no outro, né? No dia 24, nós vamos ter uma provinha. Quando a gente sair aqui pelo bairro, ó. Batendo de casa em casa. Olha, nós queremos orar por você. Qual é a luta que vocês têm vivido? Nós vamos ter um tiquinho, uma fagulha. Mas uma experiência, irmãos, extremamente importante, que marca a presença da igreja fora dessas quatro paredes. Não tem jeito, irmãos. Para fazer exegese urbana, precisa sair andando na rua. Precisa bater nas casas. Às vezes vai ter gente passando fome. Já ouvi experiências no Adore, lembra? Participando do Adore em Panorama, saiu o mutirão da igreja na rua.
Um grupo de jovens, irmãos, pararam, entraram numa casa. Tinha uma pessoa da casa que estava com a corda no pescoço, já ia se soltar para se suicidar, se matar. A igreja entrou na hora. Aquela pessoa foi salva. O que é isso, irmãos? É graça de Deus a partir da ação, do envolvimento da igreja no mundo. Quantos amigos seus de trabalho estão passando apuros? Irmãos, como eu vigio com os meus filhos em casa? Como eu preciso cuidar para que a saúde mental, psicológica, espiritual deles seja mantida em equilíbrio? Uma geração que é constantemente jovens, crianças bombardeados com tanta porcaria, irmãos. Com tanto lixo, com tanta coisa ruim. E que precisam de uma referência. A igreja precisa ser referência para os de dentro e também para os de fora. Neemias, irmãos, eu acho isso legal. Como eu preciso pegar isso, aprender isso com Neemias. O cara mobilizou, somou esforços, encorajou a turma. Dali a pouco estava um monte de gente reconstruindo o muro de Jerusalém. Aliás, irmãos, do templo, sabe o que restou? Só o muro. Que depois foi reconstruído, conhecido como Muro das Lamentações, onde até hoje os judeus param lá e ficam fazendo suas preces. Ele mobiliza a turma, faz uma inspeção primeiro, olha lá, capítulo 2, versos 11 ao 17, eu não vou fazer leitura por causa do tempo, mas olha lá, ele faz uma inspeção, ele dá uma geral, adquire a consciência da gravidade. Vixe, o negócio aqui é feio, hein? Tem trabalho para ser feito, hein? Vamos lá, gente. E ele então engaja, encoraja as pessoas, irmãos. Dali a pouco tem uma turma reconstruindo o muro com ele. E número 3, terceira lição, é que mesmo fazendo o que é certo, mesmo cientes de que nós estamos executando uma tarefa legítima, apoiada por os nossos princípios e valores, grava isso, nós enfrentaremos opressão. É uma luta, irmãos, principalmente espiritual. Paulo aos Efésios vai nos instruir. Olha, nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, grave isso, ela não é contra estruturas políticas. A nossa luta, irmãos, é no reino das trevas. E para isso, a igreja precisa, sabe o quê? Somar esforços. Orarmos uns pelos outros, irmãos. Unirmos a nossa fé. Darmos a nossa contribuição. Entende? Cada um de nós, irmãos, é um esforço mútuo. É um trabalho mútuo. Ninguém, perceba isso, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos, irmãos, do apoio, do encorajamento uns dos outros. Esse clamor certamente envolve toda a igreja brasileira. As funções do corpo se tornam efetivas quando cada membro unido realiza sua função. Eu já falei isso, não existe membro decepado que sobreviva fora do corpo. Corta uma mão sua para você ver, não faz isso não. Corta uma mão sua para você ver, corta um mindinho. Às vezes a gente conversando, a pessoa fala, aqui que tem um pedaço, só esse pedacinho que dá ponto com o mindinho.
Isso aqui não serve para nada. Corta para você ver. Primeiro que todo o corpo sente, porque o cérebro já dá um sinal para todo o corpo. E certamente, irmãos, grave isso. Ó, esse pedacinho do midinho vai fazer a diferença. Nós somos chamados, irmãos, para unir as nossas forças. Nós somos chamados, irmãos, para cooperar uns com os outros. Capítulo 3 de Neemias, olha lá, depois você anota, estuda. Vale a pena, irmãos, durante a semana, tem atividade para a semana inteira no livro de Neemias. Vale a pena mergulhar lá. O capítulo 3 mostra exatamente isso. Líderes, vários líderes da comunidade, começando pelo sumo sacerdote Eliacibe, os seus colegas sacerdotes, que começam o trabalho. Olha lá, os caras arregaçam a manga, literalmente, da camisa e vão à frente. E isso envolveu a participação de várias pessoas, incluindo levitas e os governadores dos distritos. E eu quero fechar dizendo, para entrar na conclusão, nós não podemos recuar, irmãos. Nós precisamos avançar. Olha para a pessoa que está do seu lado, está quase dormindo. Olha e fala assim para ela, nós precisamos avançar. Desperta aí, irmão. Eu estou te encorajando. Fala isso para ele. Desperta aí. Abre o olho. Fala para ele, abre o olho. Tem gente que já está enxergando 200%. Abre o olho. Né, dona Lígia? Ó, vista limpa, enxerga até o que não pode. Até o que não precisa. Irmãos, nós não podemos recuar. Presta atenção, há muito trabalho pela frente. Essa semana pensando na igreja. Não sei quanto tempo Deus vai me dar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero unir a minha força com a sua. Tem gente, irmãos, que vê o pastor como um inimigo. Que tristeza. Não é o nosso caso aqui, tá? Ufa, ainda bem, mas espero que não. Tem gente, irmãos, que vê o pastor, a liderança, como concorrente. Não é isso, querido. Isso é um pensamento do inferno. Eu estou aqui, nós estamos aqui, irmãos, para unir forças. Amém? Nós estamos aqui, irmãos, para cooperar uns com os outros. Aquilo que eu tenho dificuldade de enxergar, a dona Lígia enxerga melhor do que eu. Aquilo que eu tenho dificuldade, agora eu não estou falando da vista física só, não. Da espiritual. Da dinâmica do corpo. Aquilo que eu tenho dificuldade de enxergar, a liderança tem enxergado, irmãos. Nós todos fazemos parte desse grande corpo, dessa grande família de Deus. Nós temos responsabilidade, irmãos, de cooperar um com o outro, de fazer os apontamentos pertinentes, necessários. Para quê? Para o reino de Deus avançar. E eu quero encerrar afirmando que, enfatizando e afirmando com convicção que o que eu vejo se repetir nas escrituras ao longo da história, irmãos, é o que eu vou dizer aqui para vocês. Primeiro, Deus nunca fica sem voz ativa na história. Amém? Deus, irmãos, ele nunca permanece inerte na história. Ele está ativo. Seja na sua providência da graça comum, seja na sua providência da graça especial aos seus filhos, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que os seguem com fidelidade. Deus está ativo, ele não permanece inerte na história, irmãos. Inclusive, ele já escreveu o fecho, né? o encerramento, o desfecho melhor de toda a história. Também quero afirmar que ninguém
Ninguém pode impedir ou frustrar os propósitos excelentes e eternos de Deus. Ele levanta reis, governantes, líderes. Sabe para quê? Para servir de acordo com o seu propósito. É interessante que na carta de Neemias, no livro de Neemias, Deus levanta o rei, um rei persa. Lembra? Deus levanta um rei persa para fornecer, como que era o nome do rei mesmo? Eu esqueci, para fornecer todos os recursos materiais que eles precisavam. Tem o rei Dario, o rei Artaxerxes, mas tem outro. Deus levanta, irmãos, reis para cumprir o seu propósito. Esdras e Neemias, vou fechar com isso. Tem mais coisa, mas eu vou avançar aqui. Esdras e Neemias foram instrumentos nas mãos de Deus para reconstruir Jerusalém. Foram reformadores políticos, sociais, foram reformadores religiosos importantes. Mas também, irmãos, chamar o povo de volta a uma obediência renovada à palavra de Deus, como nós precisamos disso. Chamar o povo a uma nova consciência do poder da oração, irmãos, que é a ação divina, e do poder da responsabilidade, que é a ação humana, os dois agindo juntos, em cooperação, para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. Neemias, ele representou, muito mais do que um construtor de um muro em ruínas. Quem se interessaria, irmãos, por um muro em ruínas, por uma cidade em ruínas? Mas ele representou muito mais do que isso. Deus usou a vida dele para reconstruir a identidade do povo. Deus usou a vida de Neemias e Esdras, olha só, para reconstruir a coragem, a confiança de uma nação desacreditada, de uma nação humilhada. Deus usou a vida de Neemias, irmãos, para reconstruir a união e a unidade do povo. E hoje, Deus está levantando homens e mulheres corajosos. Eu creio nisso, irmãos. Você crê? Eu creio nisso. Deus está levantando, e digo mais, Ele vai continuar levantando ao longo da história, até Jesus Cristo voltar. Homens e mulheres fiéis, homens e mulheres consagrados, homens e mulheres dedicados ao seu propósito, para mudar a realidade da nossa nação. Deus tem convocado a sua igreja para atuar positivamente nesse mundo. E quem é a igreja? Sou eu, é você e somos nós. Feche os seus olhos por um instante. Eu sei que algumas coisas, primeiro, que nós não podemos nos comparar a ninguém, irmãos e irmãs. Cada um de nós somos únicos. Eu não posso me comparar a Neemias, a Esdras e nem vocês, e nem é isso que a Bíblia nos ensina. Mas nós podemos, irmãos, assumir a responsabilidade que nos cabe. Nós podemos sim nos identificarmos, lamentarmos, chorarmos, nos arrependermos pelos pecados da nação brasileira. Preste atenção.
Daqui a algumas semanas, nós, cidadãos e cidadãs civis, estaremos decidindo, irmãos, a partir da nossa responsabilidade, decidindo aqueles que vão governar essa nação pelos próximos 4 anos. Qual é a consciência? Para mim, a pergunta que fica é: qual é o nível de consciência e compromisso que nós temos no campo público da sociedade? Até que ponto nós nos envolvemos? Até que ponto nós avançamos? Até que ponto nós retrocedemos? O fato é, irmãos, a igreja tem uma responsabilidade enorme diante dessa sociedade. A igreja, ela ocupa uma posição e uma função diferenciadas, porque nós somos o povo escolhido de Deus, um povo que tem a sua palavra como norte, como princípio, regra absoluta de fé e prática. Inclusive é isso que rege o nosso documento da Igreja Holiness no Brasil, que nós temos a palavra de Deus como centralidade de todos os nossos pensamentos, condutas, comportamentos e ações, seja no âmbito pessoal e seja no âmbito público. Mas a pergunta que fica é: qual nível de consciência nós temos disso? Até que ponto nós temos nos posicionado? Até que ponto a igreja tem encarado a sua responsabilidade? Ore ao Senhor. Senhor, diga para Ele: Senhor, eu entendi a sua palavra. Se você de fato entendeu, eu quero aprender a responder. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Nós não temos privilégios que Deus nos confere para a gente desfrutar só para nós, sabe? Privilégio único da igreja, não. Os privilégios e suas prerrogativas que a igreja recebe de Deus são sim para desfrutarmos entre nós, mas também, irmãos, nos coloca frente a frente com a sociedade que nós vivemos, uma sociedade, como afirmou Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, fragilizada, uma sociedade que detém fraturas graves, feridas profundas. A solução é Jesus, a esperança é Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos. Nós ouvimos a sua palavra, certamente essa narrativa histórica envolvendo o povo de Israel, no momento chamado, denominado descrito como pós-exílio, onde o Império Persa havia assumido o poder soberano naquele contexto, naquela época, deixado para trás os babilônios, um período conturbado, Senhor. E certamente nós temos muito que aprender com Neemias, com a sua postura, com a postura do povo, que a partir da sua postura corajosa, fiel, também se posicionou, reconstruíram o muro, e muito mais do que isso, além disso, reconstruíram a identidade de uma nação perdida, de uma nação fragilizada, massacrada pelos 70 anos que permaneceu escravizada na Babilônia. Uma sociedade que certamente vivenciou
distúrbios na ordem social, de ordem política e também religiosa, de ordem espiritual. Mas muito obrigado, porque Tu és o Senhor da história. E o Senhor convoca o Seu povo a cooperar no Seu trabalho, Deus. Trabalho cooperativo, trabalho de cooperação, para que o mundo, a sociedade que vivemos, possa de fato ter um encontro vivo com Jesus vivo. Uma sociedade solitária, como nós vimos dados pela pesquisa, uma sociedade sofrendo com estresse, com ansiedade, com a depressão, uma sociedade fragilizada, cuja necessidade não é apenas material, de pão e comida, mas é uma necessidade muito mais profunda, uma necessidade existencial. Quem somos? Por que estamos aqui? E qual a grande razão de estarmos aqui? Ajuda-nos, Senhor. Certamente eu Te louvo, porque Sua igreja tem trabalhado com garra, com determinação. O Seu povo é corajoso, Senhor. Muito obrigado pela Tua igreja, que se faz presente nesse mundo. Muito obrigado. O Senhor disse, eu quero afirmar novamente, reafirmar isso para mim mesmo e também para os meus irmãos que estão aqui. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa identidade. Nós somos sal da terra, luz do mundo. E queremos viver como tal. Queremos viver movidos por essa verdade. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, que cada um de nós, eu oro por isso hoje, possa fazer diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, na universidade, enfim, onde estivermos, na empresa, na rua, na fila do banco, na fila do supermercado, enfim, possamos fazer diferença. Que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós. E que esse fermento social transformador que é o Seu Evangelho, de fato, bem utilizado, devidamente aplicado, vivenciado pela Sua igreja, possa fazer diferença no mundo. Com gratidão nós oramos. Fortalece a nossa fé, Senhor. Queremos continuar caminhando e perseverando. Ajuda-nos que a Tua graça e o Teu poder, para sermos testemunhas do Senhor aqui no Brasil, até os confins do mundo, seja sobre nós, sobre todo o Teu povo, hoje e para sempre, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Obrigado você que depois vai acompanhar essa mensagem no nosso canal do YouTube, um grande abraço, que Deus te abençoe.